vereadora Sandra Batista, ela está justamente representando esse espaço de política formal, certo? Vai falar um pouco sobre isso, vai discutir bastante sobre isso. A professora Eneida dos Santos Guimarães, que é uma professora que está envolvida no aspecto da política informal, deve estar chegando. Ela faz parte, ele é associado ao Movimento de Mulheres do Pará, certo? E para debater o professor Roberto Corrêa, professor da Faculdade de Ciências Sociais, também do programa de pós-graduação em Ciência Política. Só lembrando que a professora Eneida vai chegar e a gente vai ter essas duas visões da participação política das mulheres nos espaços de decisão, espaço formal de decisão, e no espaço de pressão, de participação, que é a professora Eneida a partir dos movimentos de mulheres. Eu deixo a palavra para o professor Roberto para ele iniciar. Primeiramente, agradecer mais uma vez a minha amiga, a professora Luzia, por ter me envolvido nesta oportunidade nesta tarde, discutir um tema tão importante. Na qualidade de debatedor, eu tenho que me submeter às regras do jogo, que vai ser comentar, antes de passar a palavra à plateia, aquilo que a vereadora Sandra Batista e a professora Eneida Guimarães falarão sobre esse tema, as mulheres e os espaços de poder e decisão, os degraus para o acesso de queda de tráfego. Esse desafio, portanto, começa com a vereadora Sandra Batista. Com a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer à professora Luzia Alvarez, que sempre está em contato conosco, né, nos instigando a estudar o tema. Eu acho que nós precisamos ser instigados pela academia. Não basta nós estarmos lá e vermos que somos muito poucas, nós temos que saber o porquê. E também envolver os alunos da universidade no tema de gênero. Não haverá avanço civilizatório enquanto as mulheres estiverem numa situação de subalternidade, de opressão e de discriminação. Também não haverá democracia nos países enquanto as mulheres estiverem subrepresentadas. Eu fiz uma abordagem aqui, na verdade, da outra vez que eu estive aqui, eu me perdi um pouco, porque era tanta coisa, e eu agora resolvi condensar a minha explanação num estudo que eu fiz de diversos pesquisadores, dentre eles o professor José Eustáquio Diniz Alves, que é professor titular mestre demógrafo da USP, em São Paulo. Ele, então, fez um apanhado da evolução das eleições de 2008 para câmaras municipais e para 2002, que é a eleição que me elegeu, que é as últimas eleições de vereadores. A mulher, ela sempre teve um papel secundário na vida política e social, ainda hoje sofre discriminações ao tentar ingressar na política do país. Mesmo com as políticas de apoio, que nós vamos ver mais adiante, elas ainda representam 10% dos nossos representantes no parlamento. Apesar do país ser presidido por uma mulher, a atual bancada feminina na Câmara representa 9% do total da Casa, 513 deputados, com 45 deputadas. No Senado, 12 senadoras, entre 81 senadores. Se fizermos uma comparação com a proporção das câmaras federal, estou falando no Congresso agora, né? De outros países, o Brasil ocupa a 142º lugar entre o ranking mundial de participação política no parlamento, do parlamento maior. Há 141 países
com participação melhor de mulheres do que o Brasil. Estamos piores que o Afeganistão, o Iraque, o Timor-Leste, Moçambique e Angola. Isso é verificado no ranking sobre a participação de mulheres no parlamento, pesquisado em 192 países. Então, desses 192 países, nós somos o 142º. O Brasil está atrás da média dos países árabes, que são altamente restritivos em relação à participação das mulheres em instâncias de poder, para vocês verem a nossa situação, apesar de sermos presididos por uma mulher. Essa baixa proporção de mulheres ocupando cadeiras na Câmara Maior, o Congresso Nacional no nosso caso, foi motivo de cobrança feita ao governo brasileiro pelos peritos do Comitê das Nações Unidas para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o CEDAW. Os questionamentos ocorreram e as cobranças aconteceram durante a apresentação em Genebra do relatório produzido por organizações da sociedade civil em 2012. Então, o governo brasileiro foi cobrado por esse organismo da ONU. Mas, apesar disso tudo, em todo o Brasil, em todo o mundo, as mulheres estão subrepresentadas na política. O termo déficit democrático de gênero, que o professor José Eustáquio Diniz usa, deveria entrar na agenda governamental e para o dia a dia da mídia, com o mesmo destaque que tem o déficit público, o déficit comercial. Então deveria também ser falado muito desse déficit democrático de gênero. Então o passado, infelizmente, legou a exclusão das mulheres nos níveis mais altos de decisão, o que se reflete no presente. A luta foi longa. Começa com o sufrágio, o voto feminino. O direito de votar só chegou às francesas em 1944, em que pese elas já terem reivindicado desde a Revolução Francesa. Só chegou no final da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, só foi incluído na Constituição americana em 1920. Do outro lado do planeta, a Nova Zelândia foi o primeiro país a ceder à pressão das mulheres e conceder o direito de voto, em 1893, seguida da Austrália, em 1902. Na Europa, a Finlândia saiu na frente, tornando legal o direito de voto às mulheres em 1906. Antes disso, as inglesas já travavam violenta e duríssima batalha por essa conquista, que só chegou em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. Mas primeiro para aquelas que tinham mais de 30 anos, em 1928 para as inglesas maiores de 21 anos. 10 anos depois, as que eram maiores puderam votar. Portugal demorou bem mais para aceitar e adotar a participação do eleitorado feminino nos rumos políticos do país. Isso só ocorreu em 1976. As mulheres portuguesas só tiveram direito de votar em 1976. Eu estava lá em 76. Na América Latina, coube ao Equador, em 1929, ser o precursor desta conquista, que só chegou na Argentina em 1947. No Brasil, como todos nós sabemos, o direito das mulheres a votar foi em 1932, uma das bandeiras da Revolução de 30, durante o governo de Getúlio Vargas. Não por mérito do governante, porque todo mundo diz, foi Getúlio quem deu, né, o direito às mulheres, mas por uma ampla mobilização e pressão das mulheres desde as décadas passadas. No Brasil, no Brasil, a luta pelo sufrágio universal teve início em 1910, com a fundação do Partido Republicano Feminino,
no Rio de Janeiro, por Deolina Daltro, e com a criação da Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, por Berta Lutz, em 1919, transformada depois em Federação Brasileira do Progresso Feminino, em 1922. Em 1928, o direito de voto das mulheres é conquistado no Rio Grande do Norte e depois estendido para 9 estados brasileiros, até que em 1932 é incorporado ao Código Eleitoral e em 1934 a Constituição Brasileira. Todavia, a lei eleitoral só previa o direito de voto apenas a mulheres casadas com autorização do marido. Mas se o marido não deixasse votar, as mulheres não votavam. E as mulheres solteiras ou viúvas com renda própria. E naquela época tinha as professoras, as normalistas, né, as enfermeiras, profissões muito voltadas às características, segundo alguns, das mulheres. Então foi assim que começou o voto no Brasil. Não foi para todas as mulheres. Foi para as mulheres casadas com autorização do marido ou para as solteiras e viúvas que tinham renda própria. O sufrágio representava um instrumento básico de legitimação do poder político, mesmo que restrito, porque a República foi proclamada sem a participação das mulheres, né, política, concentrando a luta tanto no nível jurídico, né, institucional da sociedade, como no nível político. Quais são os entraves da participação das mulheres, né, diante de toda essa árdua luta que a Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres ressaltou a necessidade das mulheres assumirem mais o poder político do Brasil. O Brasil figura, como nós vimos, como um dos lanterninhas, né, da representação das mulheres no parlamento, ou seja, na política formal. A Lei 12.034 de 2010, que é chamada Lei de Cotas, obrigou os partidos políticos a preencherem efetivamente o mínimo de 30% das vagas de cada gênero e o máximo de 70% das vagas em cada gênero. Essa lei ela foi modificada em 2010, porque antes a lei de cotas já existia, desde 2002, desde 2006. Porém, ela dizia que as vagas seriam reservadas, 30% para as mulheres, e a modificação era que deverá ser preenchida com cada um dos gêneros. Se na chapa tivesse maioria de mulheres, 30% seria de homens. Se tiver maioria de homens, 30% de mulheres. Nunca tem a maioria de mulheres. Sempre os 30% são reservados às mulheres. Também a lei trouxe algumas questões importantes, fruto dos avanços que vai se tendo. Definiu que o fundo partidário, que é um recurso que os partidos recebem, destine um mínimo de 5% de suas receitas nos programas relacionados à participação política de mulheres e à sua formação. E instituiu também um tempo mínimo de difusão em rádio e televisão para incentivar a igualdade de gênero. Ou seja, os programas de partido vocês assistem de vez em quando? Interrompemos a nossa propaganda para transmitir o programa do partido XYZ. Pois é, agora eles também tem um tempo mínimo para que as mulheres, porque as mulheres nunca apareciam, só apareciam os homens. O processo de implementação da política de cotas no Brasil é muito recente. Contudo, esta política tem provocado, no mínimo, uma maior visibilidade das mulheres, como mostra aqui o professor Diniz. Vejo vocês nessa tabela que o número de percentual de mulheres eleitas para as câmaras municipais desde 1992. Em 92 tivemos 3.952 mulheres, 7% em todo o Brasil, de todos os vereadores eleitos. Em 96, com a primeira lei de cotas, o número de vereadoras eleitas já subiu para 6.536.
Então, para vocês verem que a lei de cotas, ela tem a sua utilidade, né? Ela deu maior visibilidade. Não sei se vocês estão vendo aí, eu estou aqui, dá para ver, né? E assim veio em 2000, 2004, 2008, 2012. Por que de 2008 para 2004 diminui? Porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal de diminuição de vagas de vereadores em várias câmaras do Brasil. Em algumas câmaras diminuiu, outras aumentaram, como é o caso de Belém, passou de 33 para 35 vereadores. Porém, em várias câmaras de interiores, esse número diminuiu. Por exemplo, câmaras que tinham 15 vereadores passaram até 13, numa decisão aí para a proporcionalidade da população do município. Então, as leis de cotas, elas deram uma visibilidade maior para as mulheres. Então, diante desse quadro que vocês estão vendo, a Secretaria de Política de Mulheres perguntou, mas por que apesar das leis de cotas reservarem 30% e na maioria das vezes as chapas são destinadas às mulheres, por que o número de vereadoras não cresce? Nós temos o quê? Mais ou menos uns 50 mil vereadores em todo o Brasil, né? Então, a Secretaria fez um estudo, constituiu uma comissão tripartite entre o Executivo, o Parlamento e a sociedade civil para fazer uma avaliação da lei de cotas. O objetivo era examinar por que os 30% da cota obrigatória de candidatas não se transformavam, como vocês estão vendo na tabela, num percentual semelhante de mulheres eleitas. Ora, cada partido, cada coligação, em cada município tem que ter 30%, obrigatoriamente agora, tem que preencher e não só reservar. Por que quando é para ser eleita, só se elege uma, duas ou não se elege nenhuma mulher? Então a Secretaria quis fazer esse estudo. Então eles perceberam o seguinte, que haveria de se verificar a questão do financiamento, da forma como o sistema eleitoral hoje no Brasil ocorre. Nós não estamos falando ainda em reforma política, tá, gente? Então, da forma que ocorre hoje o sistema político do Brasil, será que as mulheres estão sendo financiadas? Não. A capacitação das mulheres nos partidos políticos, a destinação dos recursos do fundo partidário para candidaturas femininas, o tempo nos programas eleitorais, se há proporcionalidade, ou seja, trabalhar a questão da igualdade de oportunidade, de tratamento, para que o percentual estabelecido como ação afirmativa possa ser garantido na prática. Então, tudo isso foi verificado e se constatou que nada disso existia, que as mulheres tinham muita dificuldade de participação nos programas eleitorais, não tinham recursos para a candidatura, eram subestimadas no financiamento, não trabalhavam a igualdade de uma candidatura de um homem para uma mulher, sempre os homens eram os preferidos. Então, logicamente, estaria nessa situação que nós observamos. Numa outra tabela, nós observamos o número e percentual de mulheres candidatas às câmaras em 2008 e 2012. Sempre o 2008 a penúltima eleição e 2012 a última, que foi a que nos elegeu. Em 2008 foram 72 mil mulheres candidatas, né? Num total de 330 mil candidatos em todo o Brasil. Então 21% de candidatas foram mulheres. Em 2012 subiu para 133 candidatas, num total de 419 candidatos. Então 31% dos candidatos a vereadores foram mulheres. Então, verificou-se também que os partidos políticos brasileiros, como disse o nosso colega Nilson, funcionam como um grande funil. O Nilson já disse isso aqui, que impede o aumento da participação política das mulheres. É como se fosse um vestibular, viu, gente? Né? E vai selecionando, o vestibular não seleciona, né? É um monte de candidato, aí só alguns passam, né? Então, nessa seleção, as mulheres ficam de fora, porque quem decide
as prioridades do partido. Tem candidato prioritário, o Roberto sabe disso. E as listas dos partidos, quem vai ser candidato e quem não vai ser, são as direções partidárias que, na sua maioria, majoritariamente homens, né? Verificou-se que os partidos políticos brasileiros, né, além de funcionarem como um funil, também não permite nas suas direções mulheres. São muito poucas em direções de partido político mulheres. Muito poucos. Conta-se nos dedos. Para vocês terem uma ideia, o PT, ele fez no último congresso dele a apresentação da paridade na direção do partido. Foi um quebra-pau. O PT, que é um partido da presidenta, não é? No nosso partido passou a paridade, 50-50 na direção partidária. No nosso partido nós estamos próximo disso. Nós não temos esses problemas no nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, até porque para os comunistas a emancipação de gênero, ela anda para e passo com a emancipação de classe. Os entraves para a participação política das mulheres refletem uma confluência de vários fatores. Por que é que as vereadoras ainda são tão minoritárias? Nessa nova tabela, nós vamos ver aqui o número de mulheres e homens eleitos para vereadores e percentual de mulheres eleitas por unidade da federação. Então nós temos aqui a região centro-oeste, a região norte, a região sul-sudeste. Na região norte, que é o que nos interessa, vocês observam que o Pará, em 2008, teve 1.173 candidatos. Desses, 195 mulheres. Num total de 1.368 candidatos, 14% foram mulheres candidatas. Em 2012, subimos para 269 mulheres, né, eleitas. Eleitas, tá? Essas não são candidatas, são eleitas. Então, de 1.173 vereadores homens, temos em 2008 195 mulheres vereadores. Agora em 2012, que foi o pleito que me elegeu no Pará, dos 1.435 candidatos homens eleitos, vereadores, nós temos no Pará apenas 266 mulheres vereadoras em todo o estado, né? O que significa 15% dos vereadores eleitos. Então, o que nós podemos ver é que as dificuldades que as mulheres têm é uma confluência e reflete a confluência de vários fatores. No entanto, é possível concluir que as mulheres têm que arcar com um custo de participação infinitamente maior do que a dos homens. Tudo é adverso, gente. Ela trabalha, ela tem que saber com quem ela vai ser candidata, ela vai se jogar num pleito eleitoral que não é fácil nas condições do sistema eleitoral que nós temos no Brasil, onde há um forte influência do poder econômico. Ela trabalha. Ela, na maioria das vezes, a maioria das mulheres que são candidatas não tem dinheiro para uma campanha nos moldes que se dá do Brasil. As que têm dinheiro são aquelas que vêm de famílias que já são de políticos, que herdam, né, da família, dos maridos, do pai, né, a tradição de política. Essas são fazendeiras, são empresárias, são donas de meio de comunicação, mas na maioria das vezes as mulheres são assalariadas, trabalham, enfrentam uma dupla jornada, estudam, participam ativamente das tarefas domésticas, o que não é exigido dos homens. Então o homem, quando vai ser candidato a vereador, ele pensa, vou ser candidato, vou andar em tudo que é bairro, não tenho problema de saber como é que vai ficar os filhos, a casa, a comida, mas a mulher vai ter que ter todo esse trabalho para pensar duas vezes em ser candidata. Outra situação adversa que da política
muito comum é que o machismo é muito enraizado. É um ambiente extremamente machista. Eu me lembro que quando eu cheguei a primeira vez, é a segunda vez que eu sou vereadora, e nós tínhamos uma Câmara de Vereadores muito improvisada, ali atrás do shopping Pátio Belém. E no plenário não havia banheiro feminino. Ou seja, não estavam acostumados a ter vereadoras. E no pleito que eu me elegi a primeira vez, em 96, foi a primeira vez que se elegeu 4 vereadoras. Então tiveram que improvisar um banheiro feminino no plenário para que nós pudéssemos usar. Para a sociedade, não basta simplesmente que as mulheres queiram participar da política. Porque as mulheres querem. É um mito dizer que as mulheres não querem. Muitas vezes elas não querem por uma questão, outro entrave que nós vamos ver lá na frente. Mas elas querem. É um mito dizer isso, mas não basta apenas participar da política, ou que tenham o mesmo desempenho do que os homens. Para nós mulheres, e nós sentimos isso no dia a dia na Câmara Municipal, nós temos que superar as expectativas da sociedade no quesito inteligência, capacidade, competência. Isso aqui já é uma coisa que eu coloquei fruto da minha experiência. E da forma como você se veste. Da chinelinha de dedo. Nossa, aquela dali está de chinelinha de dedo. Os homens vão de calça jeans, desbotada, com uma camisa, joga um paletó em cima, amarra uma gravata, está lá no plenário. Eu não posso chegar jogada no plenário, como diz hoje a juventude, né? Então, além disso, eu ainda tenho que superar a expectativa da sociedade para saber se eu tenho capacidade, de muitas vezes representar a Câmara Municipal, de assumir uma determinada comissão, de exercer o mandato. Essa também é um entrave às mulheres, que é muito mais exigida do que os homens. Outro desafio está no plano político eleitoral. O próprio recrutamento, como disse novamente o Nilson, é falho, E há pouquíssimos estatutos partidários que aludem critérios para maior participação política. Os estatutos partidários não dizem: nós vamos incentivar a política, a participação de mulheres, vamos prepará-las com antecedências, vamos buscá-las, daqui a um ano tem eleição. Não existe isso. E há também uma certa acomodação. As candidatas mulheres não ficam no topo das listas de preferência como candidatos prioritários, que são considerados os mais elegíveis. Olha, fulano, Roberto tem um reduto eleitoral maravilhoso, é um líder comunitário, é um professor da universidade. Ah, mas a Fátima, pois é, bota a Fátima aí, é 30%, tem que preencher, Então elas nunca são vistas com uma possibilidade de serem eleitas, de vitórias, de terem apoio, de terem visibilidade. Nas eleições passadas, para vocês terem a ideia, nenhum partido conseguiu cumprir as regras de 30%. Nem mesmo o nosso, viu, PCdoB. Muitos acabaram apelando para candidaturas laranjas, que são candidaturas laranjas. Como a cota diz que você é obrigado a preencher e não mais a reservar, aí você fica captando mulheres. Aí fica a tia, a secretária, a mãe, como candidatas laranjas, E isso não dá às mulheres as condições realmente de serem eleitas, porque não foram preparadas. Segundo o Cefêmea, que é uma ONG que monitora há 20 anos a atuação dos deputados sobre os direitos das mulheres lá no Congresso Nacional, a maior parte dos parlamentares homens em pesquisa realizada são contrários às ações afirmativas para a participação de mulheres e que aumentem essa participação, como as listas fechadas que está sendo proposta com alternância. Na Argentina. Como já na Argentina tem, por isso que lá é 30% do parlamento de mulheres. Segundo a pesquisa, a maioria dos parlamentares do sexo masculino também é contra a punição aos partidos que não cumprirem a cota dos 30%.
no total de candidatos. E nenhum partido brasileiro respeita a única lei que exige a participação das mulheres, de ambos os sexos, mas mais para as mulheres, dos 30%. A única ação para a representação das mulheres. As raízes das dificuldades das mulheres na política vão além dessas estruturas partidárias. Se fosse só a questão dos partidos, então bora fazer o seguinte, vamos modificar os partidos, vamos mudar a lei orgânica dos partidos, vamos obrigar, vamos acontecer. Mas vai além, os entraves vão além. As mulheres, elas não são educadas, até hoje, para ocupar espaços públicos. As mulheres têm se destacado por sua competência profissional. E aí há uma diferença, né? Que existe um componente que cultural intrínseco na educação familiar, religiosa, porque cada um de nós aqui tem religião. Então, na educação familiar, na educação da nossa religião e mesmo na escola, porque infelizmente o sistema educacional brasileiro ainda não proporciona uma educação transformadora. Muitas vezes repete preconceitos. A escola tem repetido preconceitos homofóbicos, racistas, machistas. Então, mesmo na escola, há um componente cultural de que as meninas são educadas mais para o espaço privado do que público, mesmo nos dias atuais. Só os meninos são estimulados a exercer liderança. Líder daquilo, as meninas não são educadas, não são estimuladas a exercer lideranças e ocupar os espaços públicos. Então as mulheres acabam achando que elas não têm capacidade de ocupar, não têm liderança. Mas como é que eu vou fazer? Elas só vão descobrir quando elas se veem na política informal, que é ser a presidente do centro comunitário, né, que é ser do clube de mães, do grupo não sei das quantas, mesmo no sindicato. As mulheres ainda têm muita resistência de saber se tem capacidade para liderar um sindicato. Então as mulheres acabam exercendo preconceito contra si mesmas e preferindo votar nos homens, porque desde crianças elas não são estimuladas. Em geral, nós não nos permitimos um papel mais político de liderança. Existe um conceito inconsciente de que política é coisa de homens. Por isso, ainda, muito majoritariamente, a política formal é composta de homens. Ao invés de tentar mudar o poder, a mulher acaba se desvalorizando. Por isso, apesar de termos uma população majoritariamente feminina, 52% da população votante é de mulheres. 52%. Nós temos, então, por conta disso, se reflete nas instâncias do parlamento, de poder, seja ele municipal, estadual ou federal. E isso, aqui a nossa colega já falou da Simone de Beauvoir, foi uma das primeiras, Ivonete, que é uma construção social, né, do que é ser mulher, submetida à dominação masculina. Então é uma construção do gênero, né, como um elemento constitutivo de relações sociais baseada na diferença do sexo. Por isso que as meninas não são estimuladas à liderança, porque se construiu, né, a concepção de gênero na sociedade baseada nas relações sociais, nas diferenças de sexo. Então os papéis de homens e mulheres, né, vivenciando socialmente, é produto de uma construção histórica que a Simone de Beauvoir nos coloca muito bem e que interfere negativamente na qualidade de vida das mulheres. Então, desde criança, a sociedade ensina que existem funções, posturas distintas entre homens e mulheres, no qual, né, está a questão da participação política. Então, logicamente que isso é um problema que vai se aflorar na sociedade, estereotipando o feminino e o masculino, né, que gera consequências gravíssimas e insustentáveis. Então, está aí também um dos entraves da participação da mulher. A União Interparlamentar, que é um organismo da ONU,
para a promoção da equidade de gênero na política, ela diz que o conceito de democracia só assumirá significado verdadeiro e dinâmico quando as políticas públicas e legislações nacionais sejam decididas conjuntamente por homens e mulheres. Aí nós teremos um conceito de democracia plena, quando as mulheres estiverem lá decidindo as políticas e as legislações do país. Então, para que se atinja esse fim, ele recomenda aos países que comecem a adotar políticas neste sentido. Então, uma das recomendações é que, além das cotas, há que ter outras ações afirmativas. E nós estamos vivendo uma conjuntura muito turbulenta, complexa, e que está em pauta a reforma política, que pode aumentar a participação da mulher ou pode diminuir, dependendo da reforma política que for aprovada. Então, companheiros, mesmo com a introdução das leis de cotas, as mulheres ainda precisam de muito estímulo para estarem nesses espaços de poder. Mas, mesmo em minoria, e aqui nós temos uma outra tabela, e já concluindo, né, nessa tabela que nós vamos mostrar, é o número de prefeitas eleitas, né? As prefeitas em 2008 foram 500, agora para o executivo, né? 504 prefeitas eleitas em todo o Brasil. Quantos municípios são? 5.000 e lá. Então, desses 5.000 municípios, 504 prefeitas eleitas, e agora em 2012, 670 prefeitas eleitas, o que representa 12% do total de prefeitos eleitos são mulheres. Então, dos 5.000 municípios, apenas 670 são prefeitas. Aqui são as vereadoras mulheres eleitas nas capitais, né? No Pará, eu consto aí dessa estatística aqui na parte aqui de 2012, né? A capital, Belém, né? Em 2008 elegeu 2 vereadoras, no meio de 35 vereadores que somos, e em 2012 nós já somos 5 vereadoras dentre os 35 vereadores. Então, hoje na Câmara Municipal de Belém, nós temos 30 homens e 5 mulheres, né? Se vocês observarem aí a capital, que tem um percentual maior em 2012 de mulheres, é a capital de Alagoas, Maceió, com 6 mulheres eleitas dentre 28%. E assim está todos os dados das capitais, né, de mulheres eleitas. Então nós temos aí um percentual de vereadoras que ainda é muito pouco, daí é uma subrepresentação, como nós estamos dizendo. Mesmo com tudo isso, o empoderamento das mulheres é importante, porque vejam só, as transformações sociais fundamentadas em reivindicações específicas das mulheres só foi possível porque existiram mulheres nos parlamentos. Vou dar um exemplo. Só se concretizaram algumas transformações com as mulheres eleitas. Por exemplo, a luta pela saúde da mulher. Então, o PAISME, o Plano de Ação Integrada à Saúde da Mulher, só foi possível porque lá tinham mulheres eleitas. A questão da infância, do combate à violência, né? Só foram políticas visibilizadas e aprovadas porque as mulheres estavam lá, mesmo subrepresentadas em minoria, como vereadoras, como deputadas estaduais, federais e senadoras, né? Que cavaram espaço junto com os movimentos de mulheres, obviamente, para tentar aprovar essas leis, e aprovaram. Licença maternidade, benefícios previdenciários, principalmente das agricultoras, das pescadoras,
né, que foram visibilizadas a partir da eleição de mulheres, mesmo na subrepresentação, né? Esses benefícios só foram aprovados numa marcha das mulheres, a Marcha das Margaridas, né, que foram recepcionadas pela bancada feminina do Congresso Nacional. O atendimento diferenciado à mulher, essa questão aí da violência obstetrícia, que a bancada feminina já está se debruçando em relação a essa questão. A instituição de creches só foi uma política super necessária que tem um impacto fenomenal na violência. Hoje nós sofremos uma violência urbana terrível, uma guerra civil. A política de creche, para deixar nossas crianças em ambiente seguro, é fundamental e veio com a eleição de mulheres. As casas-abrigo, os centros de referência no combate à violência, as delegacias de mulheres. Então, todo esse arcabouço de políticas veio porque as mulheres estão lá, mesmo subrepresentadas. Né? O aumento da licença maternidade e da paternidade. Vocês sabem que agora os pais têm um aumento, era de 5 dias, agora são 15. Porque as mulheres lutaram. Quando o recém-nascido não pode ficar só com a mãe. Nos 6 meses, lógico que precisa mais da mãe, mas o pai também. Então, o aumento da licença paternidade. A aposentadoria das donas de casa foi proposto pelas mulheres, que até está engavetado lá como uma aposentadoria especial, né? Porque as donas de casa não contribuem. E a PEC das domésticas. Também uma luta das mulheres, que retira esses trabalhadores e trabalhadoras de uma informalidade brutal, que a gente costuma dizer que era um resquício da senzala. A Lei Maria da Penha também foi uma luta das mulheres, para vocês verem que mesmo subrepresentado nós fazemos a diferença. Então a participação da mulher na política é capaz não só de mudar determinada realidade, como tem mudado com essas políticas públicas, como de redesenhar as bases da própria estrutura do poder. Porque as mulheres, elas têm características próprias. Não é que nós sejamos melhores, mas nós trazemos do ambiente privado características como honestidade, nós somos mais sensíveis aos problemas, nós estudamos mais os projetos, nós pesquisamos mais, nós nos interessamos mais. Isso é uma característica da mulher, própria da mulher, né? E lutamos muito pelo que queremos. Tanto que a mulher saiu de cidadã de segunda categoria para a situação que está hoje, embora ainda tenha muito a ser percorrido. A ampliação de espaços para a participação da mulher gera um impacto positivo, imediato na qualidade de vida de todos, não é só da mulher, de toda a sociedade. Né? Aumentar de maneira efetiva a influência da mulher em todos os níveis da vida política é aumentar as possibilidades de direito à igualdade. E eu queria só concluir com a reforma política. A reforma política que nós defendemos, o PCdoB defende, seria o financiamento público. Dinheiro público jogado num fundo e repartido igualmente aos partidos. Mas como nós estamos numa conjuntura muito difícil, nessa questão da corrupção, a sociedade não entenderia por que dinheiro público para os partidos políticos. Então a CNBB, a OAB, os movimentos de mulheres, a sociedade civil organizada evoluíram para o financiamento apenas de pessoas físicas até R$700 e nenhum financiamento de pessoa jurídica. Ou seja, nós somos contra o financiamento empresarial que dá ensejo essa questão da Operação Lava Jato e outras corrupções que não é só essa. Somos a favor das listas alternadas. Uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Para que quando os partidos forem organizar as listas, alterne os sexos. Né? E somos a favor de que, num primeiro momento, as eleições para o parlamento sejam feitas no partido. Vota no partido.
Aí, no primeiro turno, a votação do partido vai determinar a quantidade de cadeiras que ele terá, de acordo com a votação que ele tiver. No segundo turno, já vem os candidatos em listas alternadas bem menores. Vamos dizer que no primeiro turno, o PCdoB conseguiu, com a proporcionalidade de votos, 2 lugares. Então ele terá direito no segundo turno a lançar 4 candidatos, o dobro do que ele conseguiu de cadeiras. Numa lista alternada, homem-mulher, homem-mulher. E aí sim votar. Mas algumas pessoas dizem, mas isso não garante que as mulheres vão ser eleitas, né? Mesmo com financiamento até sem empresarial. E aí algumas correntes de opinião já acham que ao invés de ser vagas, cadeiras no parlamento, são 513 deputados, metade das cadeiras seriam reservadas às mulheres. Só assim se chegaria à paridade. Então essas são algumas das propostas, são várias propostas de reforma política e nós vamos acompanhar aí os próximos capítulos para saber qual força que temos e qual reforma política será aprovada. Muito obrigada. Professora Angélica Maués, a senhora estou me dirigindo para todos. Porque eu vim para cá na expectativa de ouvir uma palestra muito boa feita pela Sônia. Entretanto, foi melhor do que eu poderia imaginar. Porque ela trouxe, ela trouxe uma contribuição, gente, para aqueles que estão estudando há muito tempo essa questão, da necessidade de rever dentro daquele clima de ideias, interesses e instituições, que é o que conta na palestra dela, as ideias, que é a criatividade, o interesse, que é o interesse daqueles que defendem o aperfeiçoamento da democracia, naquele sentido até que você diz da ONU, quando diz só haverá uma democracia de fato quando o gênero feminino estiver representado. E essa representação corresponde a quê? Corresponde ao papel da mulher na sociedade, tanto no que diz respeito à questão demográfica, como no que diz respeito ao seu espaço que vem sendo conquistado a partir da década, sobretudo a partir da década do início do século, mas mais rigorosamente a partir da década de 70, de 68 para cá, com o avanço daquilo que a nossa amiga Simone de Beauvoir, esposa do Sartre, que tanto me influenciou, né, na questão das opções, né, aquela célebre trilogia, A Idade da Razão, Surcise com Morte na Alma, que não pregava outra coisa senão o amadurecimento dessa sociedade em busca de uma cidadania plena. Aqui está o que ela diz, que vocês que são ligados a esse tema conhecem, mas diz: de mulher para mulher. É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência completa. Não se nasce mulher, torna-se. Esta, para mim, é a frase principal. Não se nasce mulher, você nasce uma escrava. Seja daquilo que tu disseste, seja por influência religiosa, familiar, seja familiar, seja jurídica. Você já pensou crime passional? Vamos analisar o que é crime passional. Graças é de alguém a Deus, que está apaixonado. Quer dizer, o homem que mata a mulher, matou porque ele é apaixonado pela mulher? Não, ele carrega, se não no DNA, pelo menos na psicologia, há muito tempo a crença de que mulher é inferior e tem que apanhar e etc. O exemplo disso foi ontem, aquela mulher matou o companheiro e se matou. Ali foi um crime passional.
Desculpe o exemplo que estou dando, correto? Mas o desafio da palestra dela são conceitos. Por exemplo, numa das observações que eu faço, você fala em restrições, não, Entraves. entraves. Eu acho que o conceito de entrave é o melhor, que são obstáculos. Inclusive tá aqui, Existe né? um entrave exógeno, que é de natureza política, e o endógeno, que é da natureza sociocultural. Eu fiz os dois. Então isso tem que ser pesquisado. Estas estatísticas que ela trouxe, há que se fazer uma análise discriminante para verificar aonde estão no Brasil essas vereadoras. Se elas estão imersas, em sua maioria, no interior, em lugares pobres, não sei o quê, tem que ver. E a partir daí tirar conclusões. No que diz respeito àquela última estatística que você mostrou, a que apresenta Aqui nós temos um pouco. Alagoas, Por exemplo, talvez Alagoas seja ou não, porque numa análise dos dois períodos, você pode calcular o índice de variação, ou o coeficiente de Fischer, algum indicador estatístico que te permita ver aonde existe maior oscilação e aonde existe maior, isto para um espaço maior, desde quando começou as cotas. Nós, Sandra, a vereadora Sandra, a Luzia puxou a responsabilidade de produzir um artigo que foi localizado, inclusive nós optamos por uma metodologia que vamos estudar só a eleição de 2010. como eu sou vereadora, eu trouxe Para para a Câmara. verificar o efeito dessa semântica no que diz respeito ao crescimento das mulheres. E uma coisa ficou clara para mim, que nesse sistema eleitoral as mulheres perdem e continuarão perdendo. As estatísticas mostram, por exemplo, na análise discriminante aparecem as mulheres, os homens, a maioria casados, portanto tendo lá a rainha do lar para fazer coisa para ele, pagar as contas, etc. E como tu disseste, eles se dedicarem a tudo, a sua política. A maioria deles na faixa acima de 40 anos. E as mulheres, a maioria solteiras ou divorciadas ou separadas, são as que se dedicam. Alguma coisa está errada nas instituições. E as ideias quais são? Quando você fala em reforma política, eu acredito que a proposta é mais correta. Agora, sempre me coloquei, e Luzia sabe, os alunos que estão aqui, aqueles que sabem, que eu sou rigorosamente contrário a qualquer esparadrapo. O esparadrapo é identificar uma ferida, em vez de ir na causa, vamos apenas fazer de conta. Que é a questão do financiamento público de campanha. Se não me engano, até 1993, não havia financiamento, era proibido o financiamento de empresas. De empresas. E a corrupção eleitoral dominava. Quem acha que na época da ditadura não havia corrupção eleitoral, se engana completamente. Tinha muita. A ponto do cara usar a máquina pública assintosamente, como nós, quando saíamos para trabalhar pelo PMDB, tínhamos a dificuldade, porque a prefeitura era o comitê do candidato da Arena. Esta aqui me acompanhou, esta aqui também, e nós vimos, mas como pôde isso? A foto do candidato dele na porta da prefeitura.
Aliás, às vezes até o prédio todo enfeitado. Prédio todo com cartaz. enfeitado, quer dizer, a minha verba, coisa e tal, não tinha como. Realmente foi um convencimento que foi se fazendo e foi... porque toda a exclusão, na minha maneira de ver, e de muitos cientistas políticos, ela se dá pela mobilização de uma minoria. É uma minoria que a maioria está satisfeita. Ah, tá bom, é ditadura militar, não estou nem aí. Mas uma minoria começa a atuar e daqui a pouco aquilo que era pequeno cresce. E desemboca principalmente com a ajuda da mídia. Né? e desemboca onde? Nós não tínhamos a ajuda da mídia. A ajuda da mídia, nós tivemos a Proconsult, quer dizer, o Brizola ganhando a eleição e eles declarando que o Brizola estava perdendo a eleição. A Proconsult era uma espécie de ibope dos militares, a serviço dos militares. Então a Globo dava a notícia de que quem estava ganhando, foi a primeira eleição que o Brizola se mete, que quem estava ganhando era o outro candidato, e o Brizola estava perdendo para o governo do estado do Rio de Janeiro. Tá? Oportunidade que eu fui ser secretário de Estado do Trabalho e fui para uma reunião de secretário de Trabalho ainda no governo do Brizola. Então aqui eu destaco o seguinte, aspectos que me levam a considerar uma contribuição fundamental para as pesquisas que vão ser desenvolvidas pelo relatório que ela tem. Ao citar aqui 10% de representação na bancada, 9% e a postura de 140, há que comparar os sistemas eleitorais. Mas a ONU deu um ranking mundial, né? É um ranking mundial. Mas nesse ranking mundial, verificar, por exemplo, como em países conhecidos por discriminação à mulher, como os países Afeganistão e etc., como é que lá as mulheres estão mais representadas? Temos que ver qual é o sistema eleitoral que vigora lá. Sim. Já disse, você constatou que na Argentina é lista fechada, pré-ordenada e um homem, sorteio, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Pré-ordenada. A pré-ordenada figura, é a figuração de que aquele partido tem que ter disciplina interna. Aquele partido tem que ter programa e ideologia. Aquele partido, seja de esquerda, de direita ou de centro, tem que ter vida partidária. Eu tomei conhecimento da contribuição da OAB. Que nós abraçamos. Mas a OAB, e eu fiz a crítica para eles, mostrei, eu digo, olha, vocês estão criando um problema sério. Quer dizer, no primeiro turno tu vota no partido. E no segundo turno tu vai votar nos candidatos mais votados? Como é isso? Não, nas listas pré-ordenadas. Nas listas pré-ordenadas tu vota na primeira rodada. Não, só no partido. Você vota no partido. Nas concepções de partido. Aí depois tem a pré-ordenada. Aí depois no segundo turno. Agora no segundo turno, os 4 mais votados é que entram como. Não, se, por exemplo, se no primeiro turno a proporcionalidade de votos deu só duas cadeiras para o PCdoB, vamos dizer. Eu, no segundo turno, aí vamos para os candidatos nominais. Em lista pré-alternada, pré-ordenada. Então nós temos direito a lançar 2 vezes mais candidatos do que a quantidade de cadeiras que nós tivemos direito no primeiro turno. Olha a briga interna que vai ter. Sim, mas... É que nem o distritão. O distritão... Na Argentina também tem uma briga no interna limite, enorme. eu disse pro cara, eu digo, olha, no limite do absurdo, se todo mundo votar num candidato, como fica para eleger os outros? Está entendendo o que eu estou te dizendo? Porque o distritão é o seguinte,
Mas o nós somos candidato contra mais o votado, não os tem candidatos discussão. mais votados é que culpa acaba o quociente eleitoral. Aqueles que foram meus alunos sabem como isso se faz. Acaba o preço da cadeira, que é o total de votos válidos, dividido pelo número de cadeiras. Então, se um determinado candidato tira 2 milhões de votos, e aqueles 2 milhões são dele, os outros candidatos vão se eleger com besteira. Então a representação vai embora. Então tem várias propostas aí que me parecem perigosas para a democracia, entre as quais essa aí pode levar a que a corrupção passe a ser endógena. Mas nós não aceitamos o distritão. Isso nós já vivenciamos, tanto, inclusive nos partidos de esquerda. O partido de esquerda, ele nasce estoico e pouco a pouco ele vai se transformando em epicurista. Na medida em que ele se aproxima do poder, ganha poder em prefeituras, etc., começa o pragmatismo irresponsável que levou o Eduardo Galeano, que morreu ontem, já dizia isso. Tem governo de esquerda que pode ir para melhor ou para pior. Isso aconteceu na Europa. A criação desse tipo de sistema eleitoral predominante na Europa se dá em função exatamente de experiências pretéritas que levam tanta... Olha, quando eu vejo o PT defender lista fechada, eu defendo lista fechada e pré-ordenada há muito tempo. Tem artigo meu de 1974 defendendo isso. Quando eu vejo pessoas de postura de direita também defendendo, é sinal que querem que esse mercado eleitoral seja direcionado para programas e ideologias e não para essa falsidade de candidatos que compram votos, na verdade, né? A exceção dos pequenos, de alguns partidos tradicionais, do PC, do B, que eu conheço, sei que a coisa se dá pelo fato que ali tem um grupo de pessoas que apoia aquilo, é o caso do PC do B e do PSOL. Agora, não sei até quando isso pode acontecer. Então, os efeitos, as eleitas, nós constatamos que os ativos de poder, o chamado patrimônio herdado, ou do pai, ou do marido, etc., explicam muito do sucesso dessas que se elegem para deputado estadual, deputado federal. Raríssimas exceções. Tem que ser estudado. Quando eu já vou terminar, que eu acho que o mais importante é as perguntas. A questão da inteligência, da capacidade e competência não são nada mais do que resultantes dos predicados de povoar. É verdade. Quer dizer, esse é um conceito. Ela tem predicados de Beauvoir. O beauvoirista. Criar um termo aí. Porque a construção de conceito é o que nós temos que fazer para que essa luta tenha amplo sentido. Olha, fulana de tal, por exemplo, eu reconheço em Sandra há muito tempo, tanto eu como Helena, os predicados de Beauvoir. É uma pessoa inteligente, competente e com capacidade de resolver as coisas. Está entendendo? A mesma coisa eu falo para Luzia. Eu sou muito de mim na academia, deve-se a minha amiga Luzia, viu? Essa amiga Luzia. Eu até brinco com ela, é com a chibata que me faz explodir. Sim, ela é dessas que organiza, vai e faz as coisas acontecerem. Diz para fazer.
Alberto, distribui tarefa, tem dia para fazer. Bota aqui. Olha, chegou a minha amiga. Desculpa, gente. Eu não sabia se eu estava andando no Rio ou na rua no Rio. Ok, então era isso que eu tinha que falar. Eu agradeço a vocês. Parabéns. Vamos ouvir agora a professora Eneida, que a professora Eneida Guimarães chega e começa lá a sua palestra. Tudo bem? Tudo bem. Oi, gente. Peço vocês mil desculpas pelo meu atraso. Chuva, né? A chuva foi um atenuante também. Mas também teve um atraso. Foi um agravante. Um agravante, mas também teve um atraso. Tem gente que acaba atrasando as coisas. Eu peço muito desculpa. Estou tentando aqui rapidinho. Eu acho que eu botei no pendrive algum que a gente está. Sua me solicita. Ai, você quer que eu... Que legal, o senhor botei. A senhora Luzia me solicita um assunto. É aqui uma pasta emenda. Uma pasta emenda da participação política. Tá? Tem que montar o dela. Não, mas eu vou fazer, já está fazendo, tá fazendo. Ela me solicita um assunto que eu acabo sendo muito apaixonada. Porque e que começa um capitalismo meio tardio, bastante tardio, né? Em relação ao que está no mundo. Então ainda essa desigualdade que existe entre os gêneros acaba acumulando muita questão relacionada à vida das mulheres. Mas por outro lado, eu poderia dizer para vocês, a riqueza que é esse nosso país, é que eu falei que me apaixona. Por que eu estou dizendo isso? Achou aí? Se tem a data de hoje, é isso. Muito bem. Vocês são mais rápidos que eu, Dana. Que legal. Ai, deixa eu ver se eu fico calma primeiro. Pode ver uma água, um café. A vergonha do atraso, cafezinho. A vergonha do atraso, né? Ui, eu estou tremendo. Nunca fiz isso. Eu já estou na idade, gente, para essa idade. Que velho tem. É, meu filho, mas não é esse, é o que foi bom, Tia. Acha lá que tem. Você vai achar. Muito bem. Como eu disse, apaixona pelo seguinte, se nós formos fazer um estudo bem assim, aprofundado, nós mulheres temos dado uma participação efetiva nas mudanças sociais que o Brasil vem experimentando. E eu digo vem experimentando desde mesmo da sua existência, né? Eu primeiro quero considerar, sim, eu não entendi. É isso aí mesmo. Pode ir para frente. Como eu estava dizendo, quem está mexendo? É você, Sandra? Obrigada. Então, como eu estava dizendo, esse país, né, essa grandeza toda, mas que acabou tendo uma formação do seu povo, desde os indígenas que moravam aqui, os africanos, os afro-brasileiros que vieram para o trabalho escravo, e depois os portugueses, e mais tarde os imigrantes, portugueses muitos eram os degradados, né, depois aqui a família real. Mas isso acabou, essa miscigenação, fazendo de nós uma nação de um povo muito rico pela sua diversidade, pela expressão cultural. E aí, a professora Luzia me pede essa questão mais da questão das entidades sociais, né, de mulheres, movimento informal, e essa participação na questão das políticas. Eu fiquei assim, muito encabulada de já passar, nesse período que as entidades acabaram dando uma contribuição maior, né, até na década de 40 também, mas em especial 80, sem falar antes dessa coisa toda desse nosso país. Mas o fato da existência de entidades de mulheres, com esse ativismo social, coletivo, no meu entendimento, se deve muito tanto ao nível de consciência que certas mulheres acabaram adquirindo, a opção que elas acabaram fazendo na defesa dos direitos das mulheres, e aí muito vinculado também à defesa dos direitos do povo em geral, e a presença delas em partido político. Vocês viram que mesmo quando não tinha essa abertura das mulheres poderem votar, elas criaram até partido. Em 1910, ainda criou o partido, né? E depois elas começaram a lutar pelo direito ao voto. Então,
Pode ser que estão em partido e em entidade, ou que começa a entidade e depois vão para o partido, ou vice-versa. Essa coisa não tem muito assim, mas é um pouco isso. Mas o pano de fundo de toda essa situação, eu chamo a Souza Lobo para nos ajudar também, é que traduz questões suscitadas da problemática da divisão sexual do trabalho articulada àquela das relações de gênero, a partir das suas formas concretas de existência e de representação. Isso para nós era assim uma coisa, pano de fundo, mas que vem nos acompanhando inclusive. E aí, essas mulheres, muitas brasileiras, que abraçaram essas ideias, que formaram opiniões mudancistas e que oportunizam circunstâncias favoráveis às suas parceiras e ao povo geral, o Brasil está aprendendo isso aqui. História dessas mulheres. Vamos lá. Então, pode passar esse rapidinho, eu quero tratar o primeiro ciclo civilizacional. Eu penso que o Brasil teve 3 ciclos civilizacionais. O primeiro, desde a sua existência, que é de muitas lutas, e todas elas você vai ver a... Pois é, queria assim, que esse aqui é um pouco a Celi... Ai, Celi o quê, professora? Ela levanta isso, Celi Pinto, né? Celi Pinto, né? Sim. Ela levanta que esse momento, atores internos influenciam as movimentações avançadas, a essência do retorno na cena política brasileiras, mulheres ativistas que se encontravam submersas. Essas mulheres favorecidas com a anistia, ao voltarem para o Brasil, elas acabam dando uma contribuição muito grande, porque elas se inserem na luta pela democracia, elas se inserem na luta contra a ditadura militar, mas elas se inserem articulando as questões específicas das mulheres, a questão de creche, a questão do mais direito, com essas bandeiras gerais que se vinculavam nela. Então, isso acabou ajudando muito a própria questão, e eu vou falar mais adiante, que isso aqui contribuiu também, em 75, com a conferência na ONU, que foi aprovada, né, vocês já devem ter falado sobre isso, que foi aprovado o Ano Internacional da Mulher e a Década da Mulher. Então eu vou passar mais rápido aí. Assim, aí é um tempo, 80, tanto 80 como 90, nós vamos ver diversas conferências internacionais que o Brasil começa a ter uma participação mais efetiva e também aí que começa a participar também algumas mulheres, a maioria intelectuais, mas depois vem mais fazendo uma mobilização mais na década de 90, também uma participação do movimento social, e isso acaba fazendo com que uma boa parcela da sociedade, claro, mais elitizada, comece a fazer essa discussão das mudanças que estavam tendo através dessas conferências todas, né? Aqui nesse período da década de 70, tanto o Brasil Mulher como nós mulheres, eram jornais também que tiveram contribuição importante, né? Adiante, Sandra, porque senão eu vou demorar muito, e eu sei que algumas coisas vocês falaram aqui. Aí nós estamos chegando em 80, né? Marta Suplicy tinha um programa de rádio e TV, mas o papo dela era muito essa questão mesmo, né, do combate aí aos preconceitos, o desejo de masturbação, ao gás, camisinha no espaço, falar esse negócio todo. Isso são coisas que acabam depois contribuindo, porque é uma pauta nova, necessária de ser colocada, né? E que acaba mexendo com a sensibilidade das pessoas e aglutinando mais gente em torno. Em 81 nós temos o Encontro Feminista da América Latina, onde é aprovado o Dia Internacional da Não Violência, começa a estar entrando em pauta questões bastante pontuais relacionadas à questão dos direitos das mulheres, né? A eleição de 82, 2 mulheres são eleitas, a Benedita e a ministra da Silva e a Viviane Sarney. Começa essa movimentação toda das diretas já, e aqui houve também uma questão que esse debate relacionado à necessidade da delegacia de mulheres, né, para o funcionamento da violência. Aqui no estado do Pará, eu tenho um documento que, inclusive, teve a apoio da Sandra época que era deputada, e foi no gabinete dela que a gente acabava reunindo, onde nós ficamos anos seguidos com a mesma pauta, todo 25 ia lá no governador, aí a gente faz essa análise, tudo que o passinho que dava, cada passinho de nada mesmo que dava, né? E a gente conseguiu alguma coisa. Na 88, a questão da Constituinte, tanto o logo do batom, como também essa questão de uma Constituinte para valer, tem que ter palavra de mulher, e o Encontro Internacional de Saúde, que acaba, pauta essa campanha contra a maternidade materna, a gente acabando tratando o dia 28 de maio como o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. Aqui, eu quis colocar rapidamente, que eu vou depois falar às mulheres que tiveram toda essa participação, né? Porque aí é que já começa a mudança dessa coisa de mulher, as pessoas que iam, que se colocaram, que deram contribuição,
para a questão das formas coletivas, porque já era um momento, 80, 82, em que o Brasil estava numa fertilidade de criação de movimento de mulheres, né? Mas é 96 também a questão das cotas que abre caminhos para a participação política. Vamos saber que a professora já me falou, que eu estou aqui muito conversando, né? Eu queria estar dizendo assim, que essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos, ela acabou circulando, por quê? Isso aqui é ainda em 85. Por quê? Era Figueiredo, estou terminando já. Era Figueiredo. Não, você percebeu, né? Eu percebi, eu sou doida. Mas eu vou fechar. Você está me dando o quê, meu bem? Mais Poucos minutos. 5 minutos. Tá. Quanto? Então eu só quero contar. 15 minutos. 15 Ah, tá bom, minutos. tá bom. Então não vou continuar. Mais 15. Então não vou correr tanto, não, senão você fica até chateado comigo. Então tá. A questão desse período aqui foi interessante, porque o Figueiredo acaba pedindo para o general, está marcando os 15 minutos na direita. Nossa, tá bom. Ele acaba pedindo um plano, né, de saúde, e acaba que o plano de saúde apresentado, essa questão de muito mais ver a mulher como a reprodutora, a parideira, né? E aí era muito em função só desse trato mesmo, né, da maternidade, ou a mulher como um ser integral que nós somos. A única coisa diferente do homem é que a gente que guarda a criança, né, e que a gente que vai parir, que está guardada aqui, né? Mas do ponto de vista da cabeça, do coração, nós somos iguais. Por isso não casou. Olha o que está falando aqui. Está falando sério. Então é interessante. Por quê? Porque as mulheres que atuavam nessa área da saúde fizeram críticas veementes sobre isso. E acabou sendo formada a primeira conferência de saúde, e onde foi discutido o país, que é o plano de ação integral à saúde da mulher, e que acabou depois foi absorvido pelo... Isso aqui é interessante, eu estou contando coisa na época da ditadura ainda, gente. Né? E o que o plano falava? Promover em âmbito nacional política que visa eliminar a discriminação da mulher, assegurando condições de liberdade e de igualdade de direitos, bem como sua plena participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país. Isso aqui são mulheres que deram essa contribuição para que saísse. E que mais tarde elas acabaram se reunindo na Rede Nacional de Saúde Feminina. Né? Nesse período também, veja só, foi criado um primeiro órgão de conselho, não foi o nacional, foi o de São Paulo, e aqui nós vai chegando, né, nessa movimentação toda das diretas já, a eleição que aconteceu, que o Tancredo se elegeu, que faleceu, mas que, pode passar, próximo aí, nós acabamos, as mulheres que estavam à frente, eu falo nós porque eu me sinto bem aparecidinha, mas as mulheres que estavam à frente acabaram indo com o Sarney, e ele cumpriu o que tinha sido tratado com o Tancredo Neves, que foi a instalação do Conselho Nacional de Direitos das Mulheres. Aqui é um reconhecimento claro do Estado brasileiro da discriminação que se impunha contra as mulheres. Né? Então aqui o Conselho exerceu um papel importante, porque já aí é que começou esse debate também da política de delegacias especiais sobre o Brasil de mulheres, as casas albergues. Então isso tudo que nós temos hoje, que é claro, vai cada vez mais se aperfeiçoando, eu ia trazer, mas eu acabei, não dei conta. Mas se você vê a casa, como é o nome que a presidenta Dilma fala, a Casa da Mulher, é um negócio assim que ali você, né, e que nós tentamos aqui como coordenadora da mulher, mas que logo depois acabaram com tudo, né, com o Maria do Pará. Né? Realiza estudos, elabora as primeiras políticas voltadas para as mulheres, lançou a campanha em novembro, Constituinte Valeta, que eu falei lá adiante, organiza o Encontro Nacional de Mulher e Constituinte, discute uma carta. Então, foi por conta disso tudo aqui, nesse órgão central, é que nós acabamos conseguindo na Constituição Brasileira um capítulo em que trata especificamente das mulheres. Então, aqui são as conferências da década de 90, porque eu preciso de falar delas, porque inclusive o governo brasileiro fez compromisso de apresentar relatório. O FHC ficou aqueles 2 mandatos, nunca apresentou relatório. O relatório depois foi apresentado, foi exatamente iniciativa das mulheres que se reuniram para traçar um relatório do que tinham tido em relação às mulheres aqui. Então, todas essas conferências
Eu queria falar agora rapidamente dessa declaração de Beijing e a plataforma de ação. Eu não vou ler cada conferência, depois vocês podem ver como é que isso aqui. Aqui, gente, eu já falei sobre essas coisas. Isso aqui é a questão mais da saúde, né, que a gente acabou tendo também no projeto. Pode passar. Não você não ficar bravo comigo. Aqui, isso que eu falei agora mesmo, que as convenções aceitam, mas o governo brasileiro fazia compromisso de entregar relatório que não fez isso. Aí, então, que disse aquelas feministas, acadêmicas, a revelia do conselho, que já naquela época não estava tão do lado do movimento, já era mais o que se chama de chapa branca, né, que os presidentes colocam para fazer o que eles bem querem, aí está muito bem assim. Então, junto com o Ministério de Relações Exteriores, acabaram formatando esse relatório para falar como é que está a situação das mulheres no Brasil. A quarta Conferência Mundial de Beijing, aqui tem uma coisa muito interessante, gente. Por quê? Porque teve uma participação muito grande em diversas capitais do Brasil para levantar uma presença das mulheres nesse debate da Conferência de Beijing. E aqui foram mulheres representando entidades, né? E tiveram nesse debate em Beijing cerca de 800 entidades mobilizadas e discutindo a plataforma com quase 4.000 mulheres. Então, nós vamos chegar a 2000. E aí já tem estabelecido, eu não falei os nomes das entidades, mas daqui a um pouco vocês vão ver, eu vou passar um pouquinho isso aí, já existia esse ambiente no Brasil, de entidades organizadas. Em 2000, a Marcha Mundial das Mulheres, que tinha esse lema, 2 boas razões para marchar, e que no Brasil ficou incluída aí depois da pobreza, violência, sexismo, salário mínimo, reforma agrária, direitos trabalhadores e participação política. Nós tivemos uma... Já estou indo, está indo, tá? Já acabou? Não, deixa eu falar. Nós tivemos, né, de janeiro... 15 minutos, Eu marquei aqui 15 minutos. Ai, meu Deus. O Fórum Social Mundial, Outro Mundo é Possível, que foi importante, teve a presença das mulheres, as entidades participaram, levaram oficinas para lá, essa coisa toda. Não vou falar para lá. Pode ir para outra. Eu sei que tudo está bem. Aqui eu quero contar para vocês. Tá certo, gente? Por que foi, não diria fácil, mas por que foi tão de sucesso quando Lula se elege, no primeiro dia instala a Secretaria de Política das Mulheres e rapidamente consegue fazer aquelas conferências? Porque anterior, de março a maio de 2002, o movimento social de mulheres no Brasil inteiro mobilizou para discutir uma plataforma de ação unificada, tá? E foi criada uma Comissão Organizadora Nacional de Mulheres. Essa comissão tinha todas essas articulações aqui. Aqui, nesse caso, a articulação de mulheres brasileiras, que antes foi aquela articulação para a marcha, algumas companheiras mais adiantadinhas acabaram criando uma entidade. Mas a articulação, quando surgiu, era a reunião de diversas entidades, era isso, tá? Porque isso é importante. Ó, o fórum, existe um fórum de mulheres, que as diversas entidades, o fórum não fica no lugar de cada entidade, ele não responde à entidade. Mas o fórum é aquele momento de debate, de troca de opiniões, de unificar uma plataforma. E aqui, olha, nós tínhamos, aí elas já estavam como entidade. Elas colocaram a Articulação de Mulheres, a Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, a Articulação de Organizações de Mulheres Negras, a Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora, da CUT, Fórum Nacional de Mulheres Negras, essa aqui organizada a Marcha do Zumbi, e essa aqui estava no outro congresso, por exemplo, porque estavam separadas. Rede Mulher de Rádio, Rede Nacional de Parteiras Tradicionais, Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, Secretaria Nacional de Mulheres do Partido Socialista Brasileiro. Não sei nem como é que eles estão agora considerando as suas posições. Secretária para Assuntos da Mulher Trabalhadora em Educação, Secretária Nacional do Partido dos Trabalhadores e a União Brasileira de Mulheres. Essas entidades é que tiraram esse norte e conseguiram, nesse período, realizar 26 conferências estaduais, mobilizando mais de 5.000 ativistas do movimento social. Aqui se deixa uma plataforma de ação. Então, por isso, passo seguinte, nós chegamos já no final de 2002, quando o Lula se elege, toma posse, né, e chama a instalação da conferência da Secretaria de Mulheres. Essa aqui é exatamente a abertura da primeira conferência em julho de 2004. E que era exatamente para ter aquela participação das conferências municipais e estaduais para chegar os delegados na Conferência Nacional. Tá? Bom, no âmbito legislativo, nós
o plano nacional está atrasado, já tem outro plano, desculpa, né? Mas no fundamental são essas linhas aqui, para nós vamos parte do poder, a educação, pesquisa e nível, trabalho, autonomia, mulheres, rurais, saúde, o enfrentamento à violência das mulheres e o tráfico também de mulheres, né? Aqui são direitos reconhecidos nesse período, né, que a gente vem daqui. A questão das parturientes, com acompanhantes, que antes não podia entrar, a questão da Política Nacional de Enfrentamento de Tráfico de Pessoas, assegurar o direito a beneficiar as trabalhadoras, as trabalhadoras empregadas, a Lei Maria da Penha, que também tem uma participação efetiva no movimento social. Por quê? Porque algumas parlamentares, a gente não falou muito aqui da questão da representação parlamentar, mas que tiveram sempre essa cuidado. Eu estou por aqui, ótimo, que bom, então você já sabe. E a questão da política de cotas, vamos lá para frente. Estou terminando, pessoal, não está? Estou quase na hora? Aqui. Então tá. Então a gente para por aqui, porque... Não, só bota a última, bota a última, bota a última, que é a última, eu chamo aqui, é esse aqui. Ah, não era então. Desculpa. Isso aqui, eu trago pra gente... Tá bom, então vamos só nesse minuto aqui. Eu trago pra gente fazer uma reflexão, tá? É uma contribuição do Baquero, Marcelo Baquero, né? Que ele coloca o seguinte: a democracia contemporânea requer uma cidadania ativa que se envolva na arena política via discussões, deliberações, referendos e plebiscitos, ou seja, por meio de mecanismos formais e informais, sem que isso comprometa as instituições convencionais de mediação política. Há um consenso de que sem envolvimento popular, no processo de construção democrática, ela perde em legitimidade, mantendo simplesmente sua dimensão formal. Gente, já tem 3 minutos. É fundamental, né? E eu acho que para nós, no movimento de mulheres, a pauta que está colocada no momento, que casa com essa questão aí, é a questão de uma reforma política e democrática. A reforma que estão discutindo no Congresso, esse Congresso piorado em relação a outros, né? Uma presença pequena de mulheres, de negros, das demais representações e segmentos da sociedade. É um Congresso que não ajuda nada. É um Congresso que acabou, ou o PT podia dizer, conduzido de uma forma melhor, a disputa, mas elegeu, quem elegemos é para uma derrotada final. Então, o projeto de reforma política democrática é fundamental, porque ele coloca questões, e uma delas relaciona isso aí, que é exatamente a gente ter criar espaço de plebiscito em que a população possa estar ali presente e estar colocando propostas em debate, articulando a democracia representativa, que estão lá, representam, mal eleitos por alguns de nós, né, que acabam escolhendo quem escolheram, mas eles representam, e a democracia participativa. Se a gente não fizer isso de forma mais articulada, o nosso Brasil vai muito para trás. Então, a pauta das reformas, em especial a reforma democrática, né, da reforma política, a questão da mídia, aí vem outras também. Mas é isso, e o movimento de mulheres cada vez está mais fortalecido, gritando, colocando as suas questões específicas, articuladas às questões gerais do nosso povo. Muito obrigada, desculpa. Esta emocionante visita trajetorial feita pela professora Eneida, Desde a colônia, né? desde a colônia até hoje, passando pela ditadura que tão amarga foi para a nossa geração, me lembra um fato que foi preciso uma deputada destacar o conceito